É com muita alegria que eu recebo hoje, aqui no podcast, Vivendo o Extraordinário, uma pessoa maravilhosa, maestro, pastor, um homem dedicado à obra de Deus, um músico por excelência, Pastor Paulo Davi. Tudo bem, Pastor Paulo? Tudo bem, Mara. Obrigado por me permitir compartilhar com vocês aqui esse tempo, com você especialmente. Eu sempre reforço a alegria que eu tenho de estar junto com você hoje, Gessé, né? Então, o seu convite para mim foi uma convocação, estar aqui compartilhando também com você e com todos que estão participando com a gente aqui. Você sabe que para mim é uma honra recebê-lo. Obrigado. Eu tenho uma admiração, né? Eu sou até... O pessoal pode pensar, Mara, tal, mas é porque a gente viveu muitos anos essa história musical juntos. E eu vi o Paulo Davi nascendo como maestro, como cantor, até como cantor, né? E um músico muito preparado. E realmente esse momento de tê-lo aqui comigo me traz realmente uma alegria imensa. Você não tem noção de como eu estou feliz. Amém. A gente tem boas lembranças, né? Boas lembranças. Foram bons tempos. Sim. E naquele tempo, Pastor Davi, você vivia exclusivamente da música quando eu lhe conheci. Sim. Eu tive a oportunidade de trabalhar contigo através da minha gravadora, a Louvor Eterno, com muitos nomes evangélicos no Brasil, e eu exclusivamente Mara Lima, né? Inclusive eu trabalhei algumas canções com o maestro Paulo Davi. Sim. Fala pra gente um pouco daquele tempo. Era a realização de um sonho, né, Mara? Eu, com 8 anos de idade, eu pegava as capas de disco do meu pai, né, em Maringá, nós morávamos em Maringá, e eu riscava o nome dos músicos na capa do disco, e eu escrevia o meu nome. E eu falava para o meu pai assim, pai, um dia você vai ver o meu nome em capa de disco. Então, sempre foi um sonho trabalhar em estúdio, toda a dedicação, todo o estudo, como isso aconteceu, até a minha saída de Maringá para vir para Curitiba. Então, iniciar em Curitiba, de fato, toda essa parte de produção e gravação. O início foi muito difícil porque naquela época, né, Mara, primeiro que ter um estúdio era muito caro, naquela época. Para você entrar no estúdio era muito difícil, você tinha que ter já um bom conhecimento de gravação, né? Eram outros tempos. O músico ele tinha que chegar e tocar mesmo, não tinha opções como hoje de editar, de ajustar uma coisa a outra, né? Então nós tínhamos esses grandes desafios naquela época. E então para mim foi muito desafiador. Tanto que eu comecei em Curitiba, eu comecei trabalhando de contínuo num banco, porque daí eu trabalhava 4 horas, eu tinha um dinheiro, um valor, e o restante das horas eu dava um jeito de ir para o estúdio gravar, mesmo que fosse de graça. Depois saí do banco, fui trabalhar de auxiliar de produção, na Bosch na época, porque os turnos me permitiam ter outros horários para estar em estúdio. Então, muito no início. Até que, olha, eu digo assim, com alegria no meu coração, viu, Mara, e alegria e gratidão, porque a Louvor Eterno, naquele momento, eu estava desenvolvendo o projeto, na época do Grupo Reviver, né? Então, nós viajávamos bastante, e foi nesse tempo que eu conheci mais de perto, tanto o Gessé como você. E aí foi onde surgiu a oportunidade de eu fazer uma gravação, né, uma primeira gravação. E foi uma oportunidade muito especial. Eu lembro que eu abracei assim e me dediquei o máximo, né? E um detalhe curioso desse início, dessa fase inicial, eu fazia tudo de ônibus, eu não tinha carro. Olha. Então eu embrulhava o meu teclado naqueles cobertinha corta-febre, né, com a cordinha de varal, e é assim que eu ia para o estúdio gravar. E aí eu lembro uma vez que surgiu a oportunidade de eu comprar um Fusca. Aí eu fui ver o valor do Fusca, eu falei, puxa, mas eu não tenho esse valor. E aí eu falei assim, eu vou falar com o Gessé. E aí fui conversar com o Gessé, falei, Gessé, olha, eu sei que eu estou começando a produzir algumas coisas para você,
mas eu estou precisando de um carro, é muito difícil fazer isso tudo só de ônibus, né? Você não pode me adiantar 3 trabalhos? Fui bem assim, direto, Mara. Na época o Gessé, eu acho que uma das coisas muito legais no meu relacionamento com ele em especial, que o Gessé é muito direto e sincero e eu também. Então, não, vamos fazer, vamos. Dei minha palavra, ele deu a dele, pronto. Olha. E aí eu comprei o meu primeiro carrinho, que foi nesse momento, nessa fase. E assim foram 18 anos só em estúdio gravando. E aí Deus foi abrindo mais portas, aqui em Curitiba, depois São Paulo, depois Rio, depois com a Polygram, com a Warner, com a Abril Music, com a Sony Music na época, a Ariola, BMG Ariola, né? Foram tantas outras gravadoras depois. Mas o início foi muito especial. Uma das coisas que eu aprendi com os meus pais, e até para esse momento que eu estou vivendo, que a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, a gente nunca desprezar o dia das coisas pequenas. Imagino. Porque são elas, na verdade, que nos dão sustentação para as grandes coisas que vão surgindo depois. É isso que eu queria te perguntar, exatamente isso. Bem aqui. Sofrimento de início, dedicação de início, um ministério sofrido. Hoje em dia a gente vê tanta coisa acontecendo, tantos músicos que realmente, alguns comprometidos, outros nem tanto. Que conselho Paulo Davi deixaria para esses músicos hoje, que vive hoje, quem sabe, mais facilitado do que naquele tempo, onde tudo era tão difícil? E ver um carro para você era difícil, uma caixa para acomodar teu instrumento era difícil. Mas você fez uma dedicação, e eu dou um parênteses aqui agora, que eu até imagino você riscando a capa do LP e escrevendo lá Maestro Paulo Davi. Isso é um ato de fé. Isso. Tem muita gente que ela esquece isso, né? E a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não está vendo humanamente, mas que está ali. Basta tão somente crer. Que conselho você daria a esses músicos hoje? Olha, Amaro, tem 3 princípios para mim que são muito importantes. Quando eu olho aquela fase, eu olho as convicções e os valores inegociáveis que eu construí para mim naquela fase. O primeiro é temer ao Senhor. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E mesmo com as crises que eu tinha, mesmo com os questionamentos, eu lembro, por exemplo, um fato que poderia ter me desanimado naquela época foi em uma das produções, um arranjador pediu para eu fazer o acompanhamento para ele da gravação de cordas, porque ele não estaria na gravação de cordas, e eu estava fazendo lá todo o acompanhamento e acompanhando a produção. Até que tinha umas 2 notas erradas, né? E os músicos, assim, não, eu vim para tocar, né? Não vou ficar mexendo. Eu falei, poxa, esse pessoal voltar de novo, vai ter que pagar cachê de novo, vai ter que pagar horário. Deixa eu corrigir, eu sabia onde era, corrigi. Nossa, quando esse arranjador chegou no estúdio, que ouviu, nossa, tá ótimo, tá muito bom, muito legal, tal. Eu, naquele meu jeito sempre transparente, né? Aprendi a ser transparente, falei, olha, só teve 2 compassos que eu tive que fazer um ajuste, assim. Nossa, eu ouvi coisas que você não imagina. E ele bateu na mesa e falou assim, você não serve para isso. O que depender de mim, você não vai ter espaço para isso. E eu lembro que eu descia assim, chorando. Mas aí esses valores faziam a diferença. Eu falei, Senhor, eu tenho procurado guardar o temor no meu coração. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sim. O segundo valor é a verdade. Sempre andar na verdade, porque a verdade liberta. A verdade nunca aprisiona. Né? O próprio Senhor Jesus disse que Ele é a verdade e é a liberdade. E a verdade para a gente também tem que ser um valor inegociável. E um terceiro aspecto é um texto bíblico que me acompanha desde os meus 12 anos de idade. Provérbios 16, verso 1 e o verso 3. Desde os meus 12 anos. O verso 1 diz assim, o homem pode fazer planos,
mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E o verso 3 é: consagre ao Senhor os teus planos e eles serão bem estabelecidos. Desde os 12 anos, quando eu li estes versículos, eu falei: Senhor, é isso que eu quero. Eu quero realizar meus sonhos, eu tenho projetos de vida. Mas eu entendi que primeiro eu tenho que me organizar, fazer a minha parte, mas consagrar isso ao Senhor sempre. Então um conselho que eu deixo hoje para os que estão iniciando, para os que estão já pensando em aposentadoria, como eu estou pensando em algumas fases novas da vida, aqueles que estão vivendo momentos de crise, reveja quais são os valores inegociáveis que você estipulou para você. Né? Eu conheço pessoas, Mara, que ficaram sozinhas. No final, né? Construíram tantas coisas sozinhos que no final ficaram sozinhos. E é triste isso. Então a arte, a música em si, e eu vejo isso muito na igreja, né, atualmente, as oportunidades, elas hoje são muito maiores do que naquela época. Hoje as facilidades tornam as oportunidades maiores, mas também é mais fácil as pessoas se perderem ou chegar a uma fase da vida e falar assim: o que eu construí até agora? O principal conselho para mim é isso: reveja quais são os valores inegociáveis da sua vida, principalmente aqueles que você coloca através da palavra de Deus. Amém. Porque Deus é fiel. E assim, pastor Paulo, Davi, na verdade, o que a gente vê hoje realmente é, de repente, uma vaidade, não é? Sim. Aquele rapaz, ou seja lá quem for, naquela sua época, que ele disse uma palavra negativa para aquela pessoa que, de repente, se incomodou por você tentar ajudá-lo. Né? Faltou humildade. A gente vê hoje muita falta de humildade também em muitos músicos, né? E outros que realmente com grandes talentos, que têm uma humildade incrível. Mas o que me chama a atenção é que você não guardou essa palavra negativa no teu coração. Não. Você não aceitou aquilo como uma maldição, né? Não. Você não levou aquilo em consideração porque você acreditava e acredita no Deus que te chamou. Você já gravou muita gente depois daquela palavra. Foram muita gente, sim, né? Então essa é a maior prova de que Deus aprovou realmente, né? Eu vejo que quando você consegue, a palavra de Deus diz assim: em tudo que deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede ou depende, no original, né, do hebraico, diz depende a sua vida. Preservar o coração num contexto artístico é um desafio muito grande, sabe, Mara? Eu lembro a minha transição de vida, quando depois de 18 anos trabalhando como produtor musical, Deus chegar para mim e falar assim: olha, agora eu quero que você cuide de pessoas. Eu nunca me vi pastor, nunca me vi cuidando de pessoas. Eu comecei a perceber que Deus já fazia isso depois. Quando eu estava em estúdio gravando, ou aqui em Curitiba, ou lá em São Paulo, ou no Rio, que muitas vezes via um músico chateado, alguma situação ou outra, e aí eu chegava e perguntava: daí, tá tudo bem, estou vendo você chateado, vamos tomar um café, vamos... Eu fiz isso com vários colegas, que até hoje, muitos deles, a gente conversa, né, algumas coisas pessoais. Mas eu, naquela época, não entendia isso como algo que Deus já... Pastorado já, né? Para mim era... Eu gosto de me preocupar com as pessoas e saber como as pessoas estão. E justamente nesse momento de transição, assim, de Deus falar: olha, agora você vai abrir mão disso tudo. Você sabe o que é Deus te pedir aquilo que, de criança, dos teus 8 anos de idade, você realizou, sonhou, gravou, produziu, enfim. E Deus fala assim: agora você vai colocar isso de novo nas minhas mãos. Foram 3 anos. Foram 3 anos, entre aspas, brigando com Deus. Mas Deus, Olha só. mas olha, tal. E aí eu comecei a fazer provas diante de Deus com tudo isso. E eu vou contar uma só, né?
Se a gente tivesse mais tempo, teriam várias dessas. Eu vou compartilhar uma. Faça o favor, né? Que a gente quer ouvir. Foi em janeiro de 2000. Em janeiro de 2000, o ano de 99 já tinha sido um ano bem desafiador, assim, de Deus usando pessoas para falar comigo. Chegou o tempo, chegou o tempo, chegou o tempo. E também era o meu melhor momento profissional, né? Então, o que para um arranjador, Mara, um maestro, é um melhor momento profissional? É quando você consegue olhar e ver que tanto as produções mais simples como as produções com investimentos maiores, as pessoas confiam no que você faz, né? Então, aquela época, continuava fazendo algumas coisas aqui em Curitiba, mas a maioria das gravações nessa época eram todas São Paulo e Rio. Você chegou a gravar Diante do Trono? Diante do Trono, gravei com o Marco Antônio, gravei com o Sérgio Lopes, gravei com a Roberta Miranda, gravei com o Zé de Camargo e Luciano, com o Leonardo, Toninho Chororó, enfim. Profissionalmente era uma época assim... diferentona, né? Cheia muito boa. De expectativa. Foi quando eu consegui comprar meu sobrado, foi quando eu consegui, né? Sempre fui muito programado financeiramente, então... E de repente Deus fala assim, olha, vai mudar tudo na sua vida. E a palavra de Deus, ela foi, eu realizei muitos dos teus planos e sonhos, mas agora eu vou começar a realizar os meus. É o que às vezes as pessoas não entendem, né? E foram 3 anos, assim, olha, até que chegou janeiro de 2000, eu recebi uma proposta de uma das gravadoras na época, para eu sair de Curitiba e ir para o Rio de Janeiro. Naquela época era uma gravadora secular, eles estavam olhando o mercado que estava crescendo naquela época, né? O mercado cristão naquela época, a gente está falando de 21 anos atrás, e eles gostariam de ter alguém que tivesse uma visão estratégica, e eu tinha formação em gestão estratégica, que era bem diferente de músico arranjador, né? Normalmente não é muito comum um músico arranjador ter conhecimento de gestão de projetos, planos e, né, tudo, ações, né? Ações e tal. E eu já tinha isso. E eles me convidaram. E o convite nessa época era assim, se eu fosse pegar o valor que eles estavam oferecendo, do jeito que eu e minha esposa nós éramos, em 3 anos, mano, porque o contrato era de 3 anos com exclusividade, eu não ia poder fazer mais nada para ninguém, só para eles. Em 3 anos, eu podia olhar para a minha vida e falar assim, bom, financeiramente, ok. Financeiramente, agora eu vou curtir, entendeu? Fazer o que eu gosto com quem eu gosto. Eu lembro que eu saí com a Débora, a gente andou nas ruas ali de Caiobá, a gente olhava os apartamentos, aí ligava o valor, falava, amor, isso aqui dá, isso aqui vai dar, tal, né? Planejando, mas colocando diante de Deus. Eu não tinha lá dos 12 anos de idade aprendido que o homem pode fazer seus planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O dia que eu fui para a reunião importante, que no mundo de negócios você sempre tem a oportunidade de fazer a tua contraproposta. E a minha proposta, ela era 50% do que eles estavam me oferecendo. Foi o que eu coloquei no coração. Eu reuni a minha esposa, meus filhos eram pequenos, orei de manhã e falei assim, eu só vou assinar se for nessa proposta aqui. Até minha esposa olhou e falou assim, amor, então você está querendo ir embora para o Rio de Janeiro. Onde que já se viu? Eu falei, amor, aqui, tudo bem, pode ser tudo isso, mas eu preciso de uma resposta clara de Deus. E eu entendi no meu coração que tem que ser essa. Peguei um voo e fui para o Rio. Mara, eles não aceitaram a minha proposta. Não, porque nós não podemos fazer isso, você não vai dar exclusividade. Eu falei, não, olha aqui o contrato, eu não mudei nada, só mudei o valor. Me colocaram num flat lá que, nossa, flat parecia a casa que eu moro hoje, o apartamento que eu moro hoje, tão grande que era o flat. Foram me buscar no outro dia, e daí, pensou, tal, olha... os manjares, né? Os manjares vêm, né? E aí, quando ele ofereceu, porque a palavra dele para mim, que foi a batida do martelo, foi quando ele disse assim, Paulo, eu não quero perder você.
Por causa de todas essas outras coisas, esses atributos que eu vejo que a gente precisa para esse momento. Eu tinha uma margem de negociação. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te oferecer já o valor com a minha margem de negociação e eu digo que a gente fechou assim. Quando ele falou a margem, Mara, acho que aqueles segundos ali se tornaram minutos na minha cabeça. Era praticamente 50% além daquilo que ele já tinha me oferecido. Mas naquela hora o Espírito Santo falou ao meu coração assim, Uau. qual foi a oração que você fez com a sua família? Aí eu olhei para ele e falei assim, olha, agora você vai me oferecer 50%, 100%, 200% e a gente precisa parar aqui. A minha resposta é não. Isso foi em janeiro de 2000. Quando eu voltei do Rio com essa resposta, eu lembro que eu procurei o meu pastor Pascoal, né? Falei, pastor, o seguinte... É isso que eu ia te perguntar. E nesse meio tempo, houve algo, né? Isso. Deus te deu uma resposta. Isso. E aí, quando falei com ele, ele falou assim, olha, você sabe o que Deus tem para você? Eu falei, eu sei, Deus já vem falando isso comigo há 3 anos. Falei, mas não é uma decisão fácil. E não era pela questão financeira, sabe, irmã? Era pelo coração mesmo, né? É, chamada. E aqueles 7 meses foram importantes, assim. Dia 2 de agosto, eu levantei pela manhã, dobrei meu joelho, falei, Senhor, não dá mais. Então eu vou tomar uma decisão, eu só quero pedir 3 coisas. Lembra de Gideão? Molha o novelo e deixa tudo seco em volta, depois não, agora molha tudo em volta e deixa o novelo seco. Eu falei, eu só vou pedir 3 coisas, isso foi dia 2 de agosto de 2000. Primeiro, eu quero ficar 20 dias longe de Curitiba. Eu quero ficar 20 dias longe da minha igreja, quero ficar 20 dias longe do meu pastor, eu quero ficar 20 dias longe da minha família, eu quero ficar... Uma prova com Deus, né? Eu quero ficar 20 dias fora. Eu só não posso ficar 20 dias fora sem trabalhar. Entendi. Né? Eu preciso de alguma gravação fora. Eu falei, eu preciso que as gravações que eu faço aqui, o pessoal aceite mudar a data para depois de 20 dias. E, Mara, gravação, né? Hoje está um pouquinho mais simples, mas naquela época era produção atrás de produção. Quando estou orando ainda, vem o meu filho Victor, bate assim na porta. Pai, telefone para você. Eu fui atender o telefone. Era esse mesmo amigo lá do Rio. Como é que tá aí, maestro? Tá tudo bem. Tô com um trabalho aqui para você fazer. Só que eu precisava que você viesse hoje já. Uhum. Quando ele falou isso, mano, eu falei, só um pouquinho. Eu coloquei o telefone embaixo. Eu não acredito que o senhor está fazendo isso comigo, Deus. Eu falei, eu não acredito. Eu falei, olha, puxa, eu estou com uns trabalhos aqui, deixa eu ver se esse pessoal vai aceitar mudar a data. Todos os trabalhos que eu liguei aceitaram mudar a data. No dia 2 de agosto eu fui para o Rio para gravar. Uhum. Fiquei 20 dias. Dia 22 de agosto eu estava voltando para Curitiba. Todas as noites, Mara, e eu falei assim, Deus, eu não quero que o Senhor fale comigo através de pessoas. Eu quero que o Senhor fale comigo através da Tua palavra, mas o Senhor falando comigo. Alguém chegar para mim, olha, Deus mandou, eu sei que o Senhor usa, mas eu não quero. Você foi exigente naquele momento e pode, né? Que Deus pede fazer prova e vede, né? Isso. Vede o que eu tenho a fazer. E a terceira coisa que eu tinha colocado para Deus era o meu pai me abençoar sem me perguntar o porquê. Você conheceu o meu pai? Muito. Meu pai sempre foi assim, desde que eu era pequeno. Pai, você pode orar por mim? Orar pelo quê, filho? Eu não queria falar porque é segredo. Não, então eu não vou orar, filho. Como é que eu vou orar, abençoar você com um negócio que eu não sei o que é? O que é segredo, né? Sempre era assim. Eu já estava casado, já tinha minha família, então não tinha, de certa forma, o porquê pedir uma autorização para o meu pai, mas eu sabia o que isso significava para aquele momento. Nem a minha família sabia disso tudo, minha esposa, ninguém sabia desses dias que eu fui para o Rio. Eu cheguei dia 22 de agosto, dia 23 fui na casa do meu pai, falei, pai, estava precisando conversar com o senhor um pouquinho, tá? Lá, vamos no escritório, filho.
eu estou precisando tomar uma decisão aí. Sei que eu já sou casado, tenho meus filhos, mas eu queria muito que o senhor orasse me abençoando essa decisão. Por dentro, Mara, eu fiquei assim, agora ele vai perguntar. E não perguntou. Meu pai ficou parado, olhando nos meus olhos, falou assim, filho, você sabe que eu jamais faria isso, mas o Espírito Santo me mandou orar por você, te abençoando. E levantou, colocou a mão na minha cabeça e começou a orar por mim. Nisso eu já estava desidratando já, né? Quando ele terminou, eu falei, tá bom, pai, agora eu posso contar o que é. Eu falei, olha, eu vou abrir mão de tudo para ir para o ministério em tempo integral. Eu falei, agora eu não preciso de respostas. Fui falar com o pastor Pascoal. O pastor Pascoal acho que só estava esperando na época uma decisão minha, né? Naquela Deus certamente havia falado com ele, né? Naquela mesma semana ele encaminhou com tudo e tal. E Mara, eu lembro quando eu fui pegar o meu primeiro salário na igreja. Como pastor já. Como pastor, era 7% do que eu ganhava fora. Por que eu estou dizendo isso? Não é assim, nossa, é porque no meu coração eu tinha plena convicção que se Deus falasse assim, eu vou cuidar, não era o valor. Entendi. Mara, já se passaram 21 anos disso. E eu lembro hoje, assim, com o mesmo sentimento de gratidão, porque nesses 21 anos não faltou nada. Deus cuidou. Cuidou de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Coisas que eu sonhava, talvez algumas delas aconteceram diferentes, porque é Deus quem sabe o que é melhor para a gente. A gente, muitas vezes, acha que aquilo que nós queremos é o melhor. Mas é Deus quem sabe o que é melhor. Então, alguns sonhos Ele me deu de formas diferentes do que eu gostaria. Mas nunca faltou nada. Só que você imagina que foram desse ano de 2000 até o ano de 2019, eu realmente coloquei diante de Deus tudo que Ele tinha me dado de música. Então, assim, mesmo dentro da igreja, eu sendo pastor de artes e adoração da igreja, eu sempre fui o pastor. Estava usando o teu ministério, estava sendo usado. Mas não os dons. Então, assim, eu não fazia alguns arranjos para a igreja, produzia algumas coisas para a igreja, mas no intuito de ensinar o pessoal que estava lá e capacitá-los, tal. Os eventos, como o Natal Aleluia, esses, então, eu participava das produções, tal. E nesse espaço de tempo, de 2000 a 2019, 19 anos, o que eu fiz de gravação? Que sempre foi. Eu fiz 3 trabalhos do Nani, fiz 2 do Diante do Trono, só. Entende? Mas assim, a grandiosidade... Estava diante do altar, tudo aquilo. Mas a gente via você ali, né? Sim, você ia na igreja lá, observava. Que havia uma grandiosidade ali, né? Havia Deus usando a sua vida de um jeito tremendo, Sim. né? Deus permitiu isso. E permitiu, e para abençoar aquele povo. Sim. Né? E aquele tempo, isso é maravilhoso. Aquele tempo. Até que chegou 2019, que daí eu comecei a orar e falar assim, Deus, eu ainda tenho o desejo de voltar a fazer um pouco das coisas que eu fazia antes, né? Só que se for para isso eu tirar o propósito do Senhor, o foco do meu coração, então o Senhor me disse que não é o tempo ainda, né? E foi a primeira vez que eu ouvi de Deus assim, não, filho, eu vou te dizer sim. E então de lá para cá, de novo começou a reacender essa chama, então, só que agora com uma outra maturidade, né Mara? Para a alegria de muitos cantores, né? Com esse retorno do maestro Paulo Davi. Mas nesse meio de caminho aí, a gente sabe que há pouco tempo você teve um problema, Sim. Né, e uma prova bastante grande. Você estava muito ativo, Sim. Né, naquela época, a gente acompanhando pelas redes sociais, vendo que o pastor Paulo Davi
estava muito ativo Sim. nos seus trabalhos, e aí com muitos projetos. Sim. E aí houve algo que realmente, de repente, foi uma prova para a sua vida. A minha vida ela estava muito ativa porque eu estava usando muito já da experiência pastoral, né, dos treinamentos, tantos cursos que eu tinha feito, e somando isso à parte artística. Então nós começamos vários projetos sociais, usando a música como ferramenta. Só que em Curitiba nós estamos em 4 áreas de periferia aqui. A gente já tem uma orquestra montada, uma orquestra filarmônica montada. Já passaram mais de 2 alunos por um desses projetos. Trabalho lindíssimo, Esse projeto hoje, ele tem como revitalização de igrejas em Lisboa, o mesmo projeto. Tem esse mesmo projeto acontecendo em Campo Largo, numa parceria com um hospital, com os filhos do pessoal do hospital, com refugiados. E aí o sonho de expandir esse projeto para o sertão da Bahia. Então eu comecei a ir para o sertão da Bahia. Até que dia 5 de junho de 2021, me deu uma dor de cabeça muito forte. Eu tomei o remédio habitual e quando eu acordei pela manhã, eu tive uma sensação de que eu tinha dormido em cima do braço e da perna. Aquela sensação normal que a gente tem. Mas eu levantei, me mexi, fui, tomei banho e vi que não mudou aquilo. Isso foi no dia 5 de junho. Dia 7 eu voltaria para Curitiba. E continuou. Eu dirigi um trecho ainda, peguei o voo. Quando eu chego em casa, 11 horas da noite, foi ali que deu uma virada, um início de virada de chave em muitas coisas na vida. Porque eu fui pegar uma caixa de leite, minha família estava me esperando, eu fui pegar a caixa de leite caiu da minha mão. Aí a minha esposa falou assim, não, vou te levar para o hospital agora. Eu falei, não, amor, vamos amanhã, não, vou te levar agora. E quando eu cheguei lá, foi confirmado, né, que eu estava perdendo força do lado direito, das mãos e das pernas. Fiquei internado ali 10 dias, numa bateria de exames muito intenso, e a força cada vez perdendo mais, diminuindo, até que me deram alta para esperar o resultado de alguns exames mais profundos que haviam sido feitos, mas em questão de 20 dias, a mesma coisa começou a acontecer com o meu lado esquerdo. Quando chegou o resultado dos exames, que acusou uma doença autoimune, doença autoimune são os nossos anticorpos brigando com os nossos anticorpos, né? Dá um pane nos nossos anticorpos, né? Aí o médico falou assim, olha, agora a gente tem que descobrir a causa disso tudo. Mas é uma doença autoimune, estão aqui os exames e tal. Quando eu voltei de novo para a fase de internação a segunda vez, mano, eu já cheguei sem manter o tronco. Essa doença é uma mielopatia transversa no sistema nervoso central. Ela atinge o sistema nervoso central e vai minando toda a tua parte de movimentação. E a minha pegou no nível alto, que era C2, então muito próximo do cerebelo. E a doença começou a atingir parte do cerebelo. E toda a nossa parte aqui de tronco, de musculatura, de pescoço, é comandada pelo cerebelo. E eu comecei a perder isso também. Isso lhe assustou naquele primeiro momento? Demais, né? Deu demais. Quando o médico falou é uma doença autoimune, eu estava orando de madrugada e aí Deus me deu uma palavra. E a palavra que Deus me deu foi em Coríntios, quando diz assim, quando o apóstolo Paulo fala que por mais que o nosso corpo exterior vá se desgastando, o nosso espírito se renova dia após dia. E aí o Espírito Santo falou ao meu coração assim, filho, serão dias difíceis, mas eu estarei com você. Amém. Quando eu fui para o hospital, mano, que só complicava, só perdia, comecei a perder a fala, a musculatura da fala, comecei a perder a musculatura da deglutição, que eu fui para a UTI
já com a possibilidade de ser entubado, de sonda, de tudo, humanamente, eu confesso para você que eu estava assim, está muito difícil tudo isso, né? E eu orava, falei, Deus, se for para ser aqui o fim, se o Senhor entender que eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, mesmo com tantas coisas que eu ainda sonho fazer, tudo bem, né? Para mim, eu estou preparado. O Senhor pode me levar. Mas não era essa palavra que Deus me deu. Claro que Deus me deu. E a família, nessa hora? A minha família sentiu bastante. Graças a Deus, Mara, a gente conseguiu construir, no nosso contexto familiar, essa confiança do cuidado de Deus em qualquer circunstância da vida, que a minha família sentia, mas não se desesperava. Entendeu? Essa esperança. Essa esperança. De que era passageiro, de que de alguma maneira Deus estava controlando. Quando eu fui para a UTI, que eu fiz o primeiro tratamento, que eu faço até hoje, é um tratamento muito pesado, se chama plasmaferese, me desgasta bastante, né? Eu tenho catéter aqui totalmente implantado, para não ter que ficar fazendo pulsão toda hora. E quando eu fiz a primeira sessão, na segunda sessão, voltou a minha fala. Olha. Aí voltou a deglutição. Quando começaram essas coisas, eu falei, tá aí. Falei, Deus está nesse tratamento. Deus disse que não me deixaria sozinho. Aí aconteceu algo interessante no hospital. 2 experiências, entre várias, mas 2 muito marcantes. O pessoal fazia a coleta dos exames de sangue, passavam de madrugada para fazer. E uma dessas madrugadas entrou uma moça, uma senhora, entrou para fazer a coleta. E quando ela chegou assim na minha cama, eu só mexia o olho, né? Não mexia a cabeça. A minha cabeça, se levantasse, era um boneco, né? Mole, né? Ela falou, São Paulo, como o senhor está? Eu falei, tá tudo bem. Eu falei assim, mas você parece que não está muito bem. Quando eu falei assim, ela começou a chorar. Ai, mas eu não posso falar com o senhor porque o senhor é paciente. Eu falei, não, tudo bem, fica tranquilo e tal. Mas eu vim aqui porque eu queria falar com o senhor. O pessoal lá embaixo falou que o senhor era pastor, que tal. Eu falei, tá, então me conta o que está acontecendo. Ela contou, o momento que estava vendo com a filha envolvida com droga, tinha saído de casa, ela não sabia onde estava, tal, e estava desesperada. Eu falei assim, olha, querida, você está vendo o meu estado aqui. Mas o Deus que eu sirvo, ele não olha para as circunstâncias, ele olha para o coração. E ele está vendo o teu coração. Nessa hora, Deus te usando ainda, né? Eu falei para ela, eu vou orar com você. Eu falei, só que você vai fazer 2 compromissos comigo. Eu falei, o teu plantão é 12/36, 12/36. Então você só volta aqui daqui 2 dias, só daqui 2 dias. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos orar juntos. E eu creio que amanhã sua filha vai voltar para cá. Se isso não acontecer, você pode vir aqui de novo e falar para mim, pastor, não aconteceu. Agora, se acontecer, você vai procurar a primeira igreja que estiver perto da sua casa e você vai assumir um compromisso com Deus, com Jesus. Ela chorando, não, eu creio. Eu orei com ela tirou o sangue que precisava tirar e foi embora. Passaram-se os 2 dias, mano. Estava eu lá, né, só olhando para o teto, lá vem ela. Pastor, antes de eu coletar, sorriso, assim, aquele semblante leve. Eu cheguei em casa, 2 horas depois a minha filha chegou. E eu fui na igreja. Conversei com a pastora lá, com a igreja quadrangular, perto da casa dela. É isso que eu quero para minha vida, isso. Então assim, Mara, aconteceu isso. O dia que eles me colocaram numa maca, que para me colocar em pé, eu estava muito tempo sem ficar em pé. Eu cheguei a ver isso na rede social e tal. É uma situação bem difícil, bem difícil, bem difícil. Eu chorei, mas eu chorei assim por ver que, apesar de tudo aquilo, Deus estava usando todas aquelas pessoas para cuidarem de mim. E aí eu quis demonstrar uma gratidão. Aí tinha um dos meninos fisioterapeutas que eu fiquei sabendo que ele tocava o ukulele. Eu falei, você tá com o teu ukulele? Eu tô. Eu falei, então a hora que vocês terminarem, né, porque eles... Era uma maca, eles me empurravam no pé daquela maca. Eu falei, quando eu voltar eu quero cantar uma música. Mas eu não estava com muita força para cantar uma música.
E aí eu cantei o Te Agradeço ali. Aqueles profissionais vieram todos juntos, ali na porta, ali, eu pude agradecer a Deus, orar, né, pela vida deles. E, sabe, Mara, naquele momento mais pesado, aquele foi os dias mais difíceis, foram esses dias da UTI. Eu só tinha um sentimento no meu coração. Na verdade, 2 sentimentos. Era assim, filho, os dias serão difíceis, mas eu estou aqui com você. A presença dele envolvia ali. E a segunda coisa, Senhor, já que o Senhor está aqui, eu quero deixar o bom perfume do Senhor aqui neste lugar. Amém. Mara, ainda continuo fazendo um tratamento. Eu já fiz 35 sessões de plasmaferese. Né? Ontem fiz a última dessa série. Março tem de novo. São 18 comprimidos todos os dias que eu tomo. Desses 18, 6 comprimidos são imunossupressor, então hoje eu sou um imunossuprimido. Mas é tão bom sentir Deus de perto. Posso dizer para você claramente como eu nunca havia sentido. Imagino. Você viaja bastante, você tem uma história tão bonita que Deus tem te permitido, junto com a sua família, né, com o GC, de construir hoje também, através da política, abençoando pessoas, né, de tantas formas que eu vejo ali as postagens. Mas é tão tremendo a gente olhar para a nossa vida e ver que não é o posto que a gente ocupa, é o lugar que Deus nos coloca. O posto que a gente ocupa, o fato de ser o pastor Paulo Davi, ou de ser o maestro Paulo Davi, ou de ter uma história escrita, que com a graça de Deus, todos os lugares que eu passei as portas ficaram abertas, todos os estúdios, a minha igreja que eu amo, e cuida de mim de uma maneira até constrangedora para mim. E tudo isso faz parte de um trabalho, de uma dedicação. Mas quando a gente começa a entender que o que importa não é a posição, mas é o lugar que Deus nos coloca. Que lindo. É outro sentido, sabe, mano? É estar inteiro naquele momento. Naquele momento. Então aqui, hoje eu estou aqui com você, eu estou aqui por inteiro. O meu desejo é que isso aqui possa abençoar milhares e milhões de pessoas e inspirar. A resiliência sempre fez parte da minha vida. Sabe, ser resiliente. Ser focado, assim, com objetivo, né? A minha fisioterapeuta, eu estou fazendo uma neurofisioterapia agora, que é ensinar, né, a ter de novo um controle nas mãos, né? Eu estou tendo que reaprender tudo isso. Na verdade, tu és um milagre, pastor Davi. Eu sou um milagre. Né? Até o tema nosso aqui, eu sou um milagre. Por que o pastor Davi é um milagre? Porque você está aqui sentado, conversando. Você me disse que perdeu praticamente a fala. Sim. Está aqui falando com a gente. Mara, a minha vida foi tocar. Eu fiquei 7 meses com medo de chegar perto do piano, porque eu sabia que se eu chegasse perto do piano eu não poderia tocar. Eu não tinha controle nenhum nos dedos, nas mãos, nenhum. Fiquei 7 meses. Mas eu não olhei para esses 7 meses e fiquei assim, ai meu Deus, ai que situação, ai e agora, pronto, acabou tudo. Eu falei assim, não, o que eu posso fazer? Aí eu lembro que eu comprei um aparelho, né, que os pianistas clássicos, eles usam de treinamento, e eu ficava lá com o metrônomo, eu via que estava fora do metrônomo, eu via que eu queria apertar um dedo, apertava outro, mas eu estava ali. Uma persistência, né? Porque eu falei assim, Deus, esse foi um dom que o Senhor me deu. Então, as minhas orações, Mara, elas começaram assim, se o Senhor quer me usar do jeito que eu tô, não tem problema. Eu vou ter a eternidade para ter um corpo glorificado perfeito. Não é verdade? Se eu ficar 1, 2, 5, 10, 15 anos assim, a eternidade eu vou ter corpo glorificado, é a promessa de Deus. Mas o Senhor me deu esse dom. E em 2019, o Senhor me falou que o Senhor iria usar isso de uma forma muito maior do que eu já tinha visto. E eu não consigo
dizer para o dedo 1 apertar a tecla 1. Então eu vou continuar tentando, até o senhor me falar assim, não tenho mais isso para você. Se o senhor falar, tudo bem, vamos seguir, eu tenho que seguir a vida. Mas Deus não me falava, para, porque eu não tenho. Então eu vou continuar fazendo a minha parte. Uhum. Então, a primeira vez depois que eu me senti um pouco mais seguro, que eu coloquei a mão e eu fui tocar, a primeira música que eu toquei foi Grandioso És Tu. Porque é isso. Amém. Ele é grande. A gente não é nada. A gente não é nada. É tudo dele, para ele, né? Por ele. Dele, por meio dele e para ele. Hoje, as perspectivas ainda são desafiadoras? Claro que são, Mara. Eu não vivo num mundo das nuvens, nisso tudo. Existe uma realidade, né? Existem as minhas limitações, existem coisas que eu ainda não consigo fazer, existem momentos que eu não estou bem. O dia que eu faço a plasmaférese mesmo, o meu dia, assim, acaba comigo o dia inteiro. Só que quando eu olho e vejo assim que eu já cheguei até aqui, por que eu não vou viver o dia de hoje e vencer o dia de hoje? Nunca fez tanto sentido para mim, Mário, aquele texto quando Jesus diz assim, basta para cada dia o seu próprio mal. Assim, já bastam os problemas de hoje. Já basta a batalha de hoje. Entende? Então, em toda essa mudança de vida, todo esse contexto, eu não posso negar, eu tenho dito isso sempre, eu não tenho como reclamar com Deus o fato de eu estar assim. Porque só chegar até aqui para você e para todos nós é um milagre. É um milagre. As pessoas, às vezes, tem muita gente nesse momento também passando por algum problema. Uns com muita força de Deus e acreditando que é possível sair daquela situação, e outros que se deixam e acreditam que acabou tudo ali. Né? E eu acredito que eles precisam ver esse testemunho, essa fala nossa hoje aqui, para que haja esse incentivo também, essa fé, né? Porque é uma fé, né, pastor Davi? É uma fé de que tudo vai ficar bem. Isso. Né? E isso é uma coisa que vem de Deus. Né? E hoje, a expectativa do Paulo Davi daqui para frente? E é uma fé que tudo vai ficar bem, talvez não seja amanhã, mas tudo vai ficar bem hoje. Entendi. Verdade. Tudo vai ficar bem hoje. Vai chegar um momento que esse dia vai passar. E que eu vou poder chegar à noite no meu quarto, a hora que for deitar, né, na cama que eu deito lá, uma cama hospitalar para facilitar, né, todas as coisas. Eu vou poder deitar e falar assim, em paz me deitarei, descansarei, porque o Senhor cuidou de mim. Independente se foi fácil ou se foi difícil, Ele cuidou aquele dia. Agora, claro, a fé como esperança, você me perguntou como eu olho para frente. Eu me olho continuando conduzindo os cultos na igreja como eu faço. O dia que eu estou bem, amanhã eu estarei nos cultos conduzindo, vou de cadeira mesmo, não tem problema, já fui em outros cultos. Continuar fazendo as reuniões que eu faço dos planejamentos lá do ministério, que é um ministério grande, coordenando os projetos lá na Bahia, coordenando o projeto lá em Portugal, coordenando projetos sociais aqui, enfim, tudo que faz parte hoje da minha responsabilidade pastoral na PIB, continuar me dedicando da forma como eu tenho conseguido. E também agora nessa questão mais artística, né? Eu me vejo assim, recebendo... E agora a novidade aí, né? Vamos contar para esse povo aí, né? Na verdade, você volta aí, agora realmente mais ativo, com os arranjos, né? Isso. Os arranjos musicais. Arranjos, produções. Eu dividi em três áreas, né? Isso que dá ter uma cabeça muito sistemática, né? Eu dividi em 3 partes. Uma parte são trilhas sonoras de filme, que eu sempre gostei de fazer.
Então eu já tinha isso no coração de voltar a fazer isso. E Deus já abriu as portas para que isso aconteça. A outra parte é produzir arranjos mesmo, né, para aqueles que querem que eu tenha uma proximidade, que eu estou mais ligado, né, e que Deus também coloca no coração, mas também produzir coisas minhas. Então eu vou começar a lançar, a partir do mês de julho, materiais orquestrados meus. São composições minhas, mas também algumas músicas com arranjos meus orquestrados. Então eu vou começar a fazer isso também. São 3 vertentes, eu fui me preparando para isso, né? E está caminhando bem, graças a Deus. Quer dizer que pastor Paulo Davi ainda tem muito gás aí, né, para gastar. Tem muita coisa ainda. Verdade. Esse testemunho seu que veio realmente acalentar muita gente e dar esperança a muitos que talvez já perderam a esperança de lutar, que tem uma enfermidade, e tanta gente às vezes aí com câncer, fase terminal, enfim, e deve estar nos assistindo. Essa esperança que você tem é buscando a Deus de verdade, né? A gente sabe disso porque eu conheço Paulo Davi desde o início, sei do tamanho da sua fé, né? E a prova, ela não vem maior do que aquilo que a gente possa suportar, né? Eu sei que você já deve ter passado por N problemas, esse é mais um, né? E que não diremos que seja um problema, vamos dizer que isso seja uma solução para algumas coisas em sua vida. Sim. E que Deus realmente vai fazer e te usar, já está te usando como um testemunho vivo para muita gente, pastor Paulo Davi. Amém. E eu espero que esses arranjos que virão, esse trabalho que você vai realizar a partir de agora, seja tão lindo quanto os que foram lá no início, com o pastor Paulo Davi sem nenhum tipo de problema de saúde, né? Mas que nesse momento essa unção, essa graça, essa dependência de Deus, porque quando vem essa dependência, a gente se entrega mesmo de verdade, eu sei por mim, né? A gente se sente às vezes até tão pequeno, tão diante daquela grandiosidade de Deus e sabe que é só Ele que pode fazer. E é nessa hora, né, nos momentos mais difíceis, é que vem uma unção do céu inexplicável e enche. E eu acredito que esses arranjos serão assim daqui por diante. E os cantores aí, que gostam dos arranjos do pastor Paulo Davi, com certeza vão poder desfrutar mais um pouco desse talento maravilhoso. Amém. Estou aqui para servir, mano. Tá para servir. Esse texto que você falou, que Deus não nos dá provação maior que a gente possa suportar, continuidade desse versículo tem algo tão interessante, porque diz, Deus não nos dará provação maior que a gente possa suportar, e ali tem uma vírgula que faz toda a diferença, e as próximas palavras são, mas Ele é fiel. E aí tem uma outra vírgula e diz assim, para te dar o escape para que você possa suportar. Olha só que profundidade, né? Então assim, Deus não vai nos dar uma provação maior que a gente possa suportar? Não. Mas Ele vai continuar junto. E se for necessário dar o escape para que você possa suportar, Ele vai te dar. Hoje, para mim, o fato de eu estar voltando a tocar é um escape para que eu continue suportando o que eu estou vivendo. Me entende? É verdade. Porque Deus, Ele é fiel sempre. Ele é fiel sempre. Você sabe que eu tive problema de voz, ainda enfrento essa situação. Muitos não entenderam na época, né? A minha questão de estar se dedicando bastante à política, mas uma política do bem. E eu coloquei no meu coração que era possível fazer isso, né? Usar a minha inteligência, usar o talento que Deus havia me dado e tem me dado para abençoar e continuar abençoando vidas de uma outra forma, né? E um certo dia eu estava um pouco triste, a questão da minha voz, estava num templo, eu sou acostumada a chegar e realmente em grandes congressos, segurar todo um congresso, e eu nunca dei limite de canções que iria cantar no congresso,
naquele dia eu havia cantado, acho que 1 ou 2 canções com muita dificuldade. E aí me entristeci, sentei, porque é normal, a gente é humano. E uma pessoa disse assim para mim, e aquilo eu guardei no meu coração: adorar a Deus existe muitas formas, irmã Mara Lima. Não é só cantando. Deus tem te usado de uma outra forma. Tu tem sido uma bênção para a nossa geração. Tu és uma bênção para o nosso estado. Não se preocupe. O que Deus tiver que fazer, vai fazer. Mas acredite, existe milhares de maneiras de adorar a Deus. Então o que eu digo para você, pastor Davi? Existem N possibilidades. Sim. Né? Deus nos dá essa preciosidade de oportunidades. E é isso que Ele tem feito na sua vida. E às vezes você vai descobrir algo que às vezes você nem conhecia. Um talento aí guardado que diante do problema você vai aflorar esse dom. E ele ser usado, você, nossa, veja só que impressionante. Eu não sabia que eu tinha esse dom. Amém. Né? Amém. Então eu estou aqui muito feliz e nesse momento, pastor Paulo Davi, gostaria de ouvir suas considerações. E você não vai sair daqui, estou vivendo o extraordinário, sem fazer uma oração também por todos nós. Amém. Mas eu deixo a palavra aí de consideração, pastor. Mara, muito obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado por toda a sua equipe que está trabalhando aqui para que esse projeto também aconteça. Mais uma vez, assim, publicamente, eu tenho uma gratidão pela sua vida do Gessé, muito especial no meu coração. Então, para mim, é um privilégio ter compartilhado esse tempo aqui. Meu desejo é que Deus continue abençoando a sua vida, honrando a sua vida, a vida da sua família, honrando o dom que Ele tem te dado, mas também através de todos os projetos que têm sido realizados aqui no Estado, que o Senhor continue cumprindo o propósito dEle também na sua vida. Amém. E que Deus abençoe todos vocês que participaram com a gente até aqui. E temos uma novidade, logo a gente tem uma parceria aqui, isso, né? Cantora e maestro. Então aguardem, que vai ser muito bonito, né, pastor Paulo Davi? Estamos orando por isso já. Se Deus quiser. A gente gostaria de receber a sua oração e uma bênção especial a todos aí que estão nos assistindo. Amém. Pai querido, muito obrigado. O Senhor nos permite momentos preciosos, marcantes, mas também momentos que se tornam singular para a gente. E para a minha vida, este é um momento singular. É a oportunidade de estar aqui com essa família que eu tenho um carinho e um apreço, uma gratidão muito grande. Estar aqui com esses amigos que estão todos aqui na parte da produção, mas também com centenas, milhares e quem sabe milhões de pessoas que futuramente irão ouvir esse podcast e vão participar deste momento. O tremendo, Pai, é saber que o Senhor consegue olhar para cada um de nós nessa singularidade, da necessidade de que cada um de nós precisamos. Que as batalhas, que as lutas que enfrentamos, as circunstâncias da vida, que muitas vezes parecem tirar o nosso chão, quando nós estamos firmados em Ti, quando sai o nosso chão, nós sentimos a palma da mão do Senhor nos sustentando. E o meu desejo é assim, que dessa forma seja na vida de todos, todos que assistiram, todos que ouviram, todos que participaram, mas sobre a Mara, o Gessé e todos que estão envolvidos nesse projeto. Pai, como é bom confiar em Ti, como é bom contar histórias da nossa vida de fé, mas também com tantas lutas enfrentadas, mas todas elas com o testemunho da Tua presença. E eu sei que vai continuar sendo assim na vida de todos esses que hoje foram desafiados, inspirados, motivados a confiar ainda mais em Ti. Que o rosto do Senhor possa resplandecer sobre a vida deles. Que a boa mão do Senhor possa os conduzir em paz. Abençoe a Mara nesse ano, em todos os desafios que existem. Continua usando sua filha ali, neste local, nesta posição que o Senhor a tem colocado, mas como eu disse aqui, que o lugar que ela estiver em todo o tempo, seja sempre essa serva do Senhor, temente ao Senhor, buscando fazer a Tua vontade. Eu tenho certeza que o Senhor vai continuar honrando através do Teu propósito e plano. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Obrigada, pastor Paulo. Obrigado a todos.